Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre recursos e impugnações, com referência em licitações públicas. Você, meu amigo, que você quer começar a trabalhar com licitações públicas, você que nunca trabalhou com licitações públicas, não conhece como funciona, ou você que conhece também, vai saber um pouco, vai entender um pouco do que eu estou falando, né? Do que significa recurso administrativo e impugnação, mas eu vou dar uma palhinha para vocês, eu vou explicar um pouquinho para vocês, resumidamente, como é que funciona e qual a diferença. Eu vou começar dando um exemplo. Quando eu trabalhei como pregoeiro na Prefeitura de Paranavaí, muitas vezes eu recebi ligações de empresas dizendo assim para mim: olha, eu quero entrar com recurso contra essa licitação. E a licitação ela nem tinha sido aberta ainda, ela não estava aberta, ela não tinha sido iniciada, ela estava na fase externa, estava publicada para abertura daqui a uma semana, por exemplo. E a pessoa ligava ou ia pessoalmente, né, até o órgão, dizendo que precisava entrar com recurso. Aí que está a questão. Essa fase, a fase que não foi aberto o certame, a fase de disputa da licitação, ela não é fase para recurso, ela é fase para impugnação. Entenderam? E para que serve a impugnação? A impugnação ao edital, ela acontece quando uma empresa ou uma pessoa física, qualquer pessoa, ou uma entidade ou outro órgão público, ele nota no edital algum tipo de vício. O que seria isso? Algo que é copiado de outro edital e não bateu com aquilo que vai ser licitado, ou algum tipo de algo que uma descrição de um item incompleta, ou muitas vezes ele nota ali até um direcionamento, né? Vamos supor, a especificação de um item naquele edital está direcionando para um produto específico. Então, assim, é de uma marca específica. Quando isso é notado no edital de licitação, o que acontece? Você, como pessoa física, como comerciante, né, empreendedor, você pode se dirigir ao órgão que está realizando a licitação, certo? E pedir um esclarecimento. Inclusive, antes da impugnação, a empresa ou a pessoa ela pode pedir um esclarecimento sobre um assunto. O porquê que está com aquela descrição, ou porquê que o edital está pedindo isso ou aquilo, entendeu? Então, assim, pode ser pedido um esclarecimento. Aí, após isso, você vai pedir a impugnação. Qualquer pessoa pode impugnar um edital. Só que o que acontece? Muitas vezes acontece de uma empresa impugnar um edital sem ter nenhum motivo, porque ela quer mais tempo para reunir documentação, por exemplo. Isso não funciona, tá? Não pode, tem que ter uma razão, você tem que expor as suas razões ali, tá bom? Então a impugnação, ela ocorre antes da realização do certame. Vou colocar para vocês aqui no pregão, por exemplo. No pregão é até 2 dias antes da realização do certame, num prazo máximo de 2 dias. Se tiver um dia da realização do certame, num pregão, você já não pode impugnar esse pregão, tá bom? Tanto no presencial quanto no eletrônico. Em algumas outras modalidades de licitação, esse prazo é um pouco estendido, até 5 dias antes. 5 dias da realização do processo, entendeu? Do certame. Então, assim, nesse caso, quando você vai interpelar o poder público, você vai perguntar, você vai querer tirar alguma dúvida ou você não concorda com algo antes da realização do processo, então é impugnação, tá certo? Então você vai fazer isso através de impugnação. Aí agora vem o outro, né? Vem o irmão da impugnação, que aí é o recurso. Quando ocorre essa fase do recurso? Que fase que ele ocorre? O recurso ele ocorre depois da realização da sessão, certo? Assim, vamos voltar para o pregão novamente. O recurso, no pregão você tem que, nos vídeos anteriores eu até falei para vocês que você tem que se manifestar na sessão que você deseja entrar com recurso, o porquê, resumir a sua motivação, porque que você quer entrar com recurso,
E aí você tem um prazo até 3 dias para apresentar as suas razões recursais, apresentar o seu recurso administrativo por escrito. Então o recurso ele ocorre após a realização do certame, tá bom? É a diferença da impugnação. A impugnação ela ocorre antes e o recurso administrativo ocorre depois. A impugnação ela tem um fator muito importante. A impugnação ela é para você evitar que você, quando você lê ou estuda o edital, é para evitar que ocorram erros ali na licitação, que tenham vícios ou direcionamento, ou às vezes, muitas vezes um órgão público ele copia e cola de um edital para outro algumas informações, documentação que não tem nada a ver para aquele tipo de objeto que está sendo licitado, entenderam? Então, assim, se você notou algo assim, o momento de fazer o questionamento é antes da realização do certame. Por exemplo, você questionou a descrição daquele objeto, você acha que está direcionando para uma marca de um produto específico, né? Você acha, não, só essa marca aqui que atende pela descrição que eles estão pedindo. Então aí vai ferir o princípio da competitividade. E a licitação, ela quer competição, tem que ter competição na licitação. Então se tem que ter competição, eu não posso o órgão ele não pode direcionar para uma marca, mas aquela descrição está muito direcionada para uma marca específica de um produto. Por exemplo, eu quero comprar sabão em pó. Tudo que está dizendo na descrição ali é a descrição técnica do sabão em pó Omo, que está lá nas descrições lá na composição. Então isso não pode, tá bom? Então com a impugnação é uma arma para você questionar o órgão a respeito disso, para que isso seja, né, corrigido no edital. Entenderam? Então assim, o que acontece muito, não pode acontecer, é muitas vezes uma empresa vai participar de uma licitação, ela não impugna o edital, não pede esclarecimento, aí no dia da sessão ela está lá, ela não ganha o produto de alguma forma, é desclassificada, ela fala, eu quero impugnar esse edital. Ué, mas não é mais prazo, não tem mais prazo para impugnar, porque a descrição estava direcionando, isso tem que ser resolvido antes da licitação, tá bom? É sempre antes, pessoal, da licitação. Lá durante, depois, não adianta você, porque por algum motivo não deu tempo, não impugnar, depois falar que a descrição não bate, que está errada aquela licitação. Isso é um momento de ser feito antes da realização da sessão, tá? Então, e o recurso é quando você não concorda com algo que aconteceu, ou com uma decisão da comissão de licitação ou do pregoeiro, aí você vai expor as suas razões, certo? Nesse recurso administrativo. Quando é pregão, tanto presencial quanto eletrônico, você vai apresentar ali na sessão mesmo, resumidamente, as razões, por que você vai entrar com o recurso, e depois apresentar o seu recurso completo, tá certo? Então, a diferença básica, né, do recurso administrativo e da impugnação é essa. A impugnação ela ocorre antes da realização da licitação, e o recurso administrativo ele vai ocorrer depois da sessão, né? Ele ocorre depois da sessão de licitação. Então é importante que vocês se atentem a essa questão, porque faz toda a diferença. A pessoa acha que não, mas faz toda a diferença. Porque no momento da impugnação, o momento de você questionar algo que você acha que está errado no edital, não é durante a sessão ou depois que terminou. Esse momento, para você questionar, é antes de realizar a licitação. Por quê? Porque o órgão, muitas vezes, ele não notou, ou ele colocou lá uma descrição que ele não notou que estava direcionando, porque geralmente, às vezes a descrição, quando um órgão lança um edital, às vezes vem pronta lá da secretaria que está solicitando o produto, né? Então, assim, é importante que os órgãos a diretoria de compras, no caso, o órgão que está realizando a licitação, é muito importante que eles se atentem àquela descrição do produto para fazer o seu edital, para gerar o seu edital de licitação. Mas se isso não acontecer, erros, falhas acontecem, às vezes a gente costuma dizer vício no edital, então o momento para ser corrigido isso é o momento anterior à data da abertura da sessão, tá bom? Então assim, se vocês viram que tem alguma irregularidade, prestem atenção nesses prazos, certo? O prazo para você impugnar um edital de pregão é até 2 dias antes da abertura do certame. Tem lá a abertura da licitação
dia 9 você tem 2 dias úteis lá, então é até dia 7 você tem que fazer a sua impugnação, encaminhar, né, para o órgão competente. Porque aí que vai o pregoeiro, quando é no caso um pregão, o pregoeiro vai analisar, ele vai olhar e falar assim, não, realmente a pessoa tem razão no que está falando, e se ela achar que não tem, também ele tem que responder, a impugnação tem que ser respondida, tá certo? Então, assim, se você viu que tem alguma irregularidade, volto a repetir, faça isso antes da realização do certame. O recurso, ele não é antes. Às vezes a pessoa está revoltada, ela quer, eu quero entrar com recurso. Não, é impugnação. A impugnação, ela não deve ser vista com maus olhos. Ela deve ser vista como uma oportunidade do órgão olhar os seus próprios atos, né, com um pouco mais de, assim, me fugiu a palavra, olhar os seus atos ali com mais destreza, né? E aí, se for o caso, ele corrigir, né, essa licitação. Acontece também em empresas, muitas vezes, igual eu disse anteriormente, né, no começo da live aqui, empresas às vezes que querem atrasar o início de uma licitação ou precisam se regularizar, eles tentam impugnar de alguma forma e inventam algo que não está tudo certo no edital, mas ele quer inventar alguma coisa para conseguir tempo. Isso aí não funciona, tá, pessoal? Não trabalham, não pratiquem esse tipo de coisa, não trabalhem nesse sentido, tá certo? A impugnação é para corrigir algo irregular que consta no edital. E também, anteriormente à impugnação, você pode pedir o esclarecimento. No pregão eletrônico, por exemplo, até 3 dias. O esclarecimento ele tem um dia a menos, né? Não 2 dias antes da abertura da sessão, mas até 3 dias você pode pedir o esclarecimento e a impugnação até 2 dias, certo? E aí o recurso administrativo é quando aconteceu algo na sessão. Geralmente é impetrado o recurso administrativo quando uma empresa ela é inabilitada ou desclassificada. Aí ela tem a oportunidade de entrar com recurso administrativo se ela entender que uma decisão que foi tomada prejudicou ela de alguma forma, né? Se ela entender que ela foi desclassificada e eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o recurso administrativo, vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um problema numa licitação, da seguinte forma, eu dei um exemplo esses dias de uma desclassificação, eu vou dar um exemplo de outra desclassificação que a pessoa ela pode entrar com recurso administrativo depois da realização do pregão. Quando uma empresa ela é desclassificada, por exemplo, porque apresentou um documento, por exemplo, um certificado de regularidade do FGTS, um documento de fundo de garantia. Se essa pessoa apresentou... Oi, Bruna, dando um oi para a Bruna, está presente aqui, tá bom? Um abraço. Se essa pessoa apresentou um recurso administrativo, se essa pessoa foi inabilitada por um motivo assim, a empresa, o pregoeiro olhou o documento dela, olhou essa certidão de FGTS dela e ele entendeu que era uma cópia, né? E eu, assim, para esclarecer para vocês, toda documentação pública que vai ser apresentada em digital, ela tem que ser via original ou cópia autenticada, certo? Se não for assim, o documento acaba sendo invalidado. Só que assim, eu já vi, às vezes, um pregoeiro desclassificar uma empresa e a empresa achando que o documento dele é uma cópia. E muitas vezes não é, o documento dele é original, mas ele fala, não, isso aqui é uma cópia, né? Isso aqui é uma cópia, aqui ó, FGTS está muito borrado e é uma cópia. Mas o que acontece? A gente sabe que às vezes tem impressoras que não estão muito boas, de cartucho de tinta ou de toner, então imprimiu lá, ficou meio borrada, ele pode achar que é uma cópia, mas todas as informações estão ali legíveis, né? E a empresa foi desclassificada. Isso é um motivo para ela entrar com recurso? Sim, sim. A empresa vai entrar com recurso administrativo, ela vai alegar ali, certo? Vai dizer que, olha, eu apresentei o documento original, a comissão de licitação ou o pregoeiro entendeu que não era original, mas eu tenho como provar e eu tenho como embasar essa minha opinião e isso que eu estou dizendo para vocês.
Como que eu vou embasar? Nesse caso, assim, é até simples. Por quê? No caso, se o pregoeiro inabilitou a pessoa porque ela achou que o documento dela era uma cópia e não estava autenticada, a certidão do FGTS, o certificado de regularidade do FGTS, ele pode ser verificado via internet, certo? O pregoeiro pode acessar ali com o CNPJ da empresa e verificar se aquele documento é original e ele imprimiu realmente ali da internet, se ele tiver alguma dúvida. Então é algo simples de ser, é uma questão simples de ser sanada, de ser resolvida, né? Então ele pode fazer isso. Então se ele não fez isso, o que eu estou falando para vocês é algo bem simples, mas acontece, pessoal, já vi acontecer. Então assim, se ele não fez isso, se ele inabilitou a empresa, é um motivo para você entrar com recurso, né? Um exemplo bem simples disso, né, que eu estou dizendo para vocês, que foi desclassificado porque a empresa, o pregoeiro achou que o documento que ele apresentou era uma cópia sem autenticação. Na realidade é uma original, entendeu? E existem, assim, N motivos que a empresa pode entrar com recurso, desde que ela tenha um embasamento, desde que tenha um sentido, né, desde que tenha um motivo, né, para ser feito isso. Então, assim, quando vocês forem entrar com recurso, depois de uma sessão, né, de um pregão, seja ele eletrônico ou presencial, ou outra modalidade de licitação, sempre tenham em mente, o que você vai argumentar tem que ter embasamento, tá bom? Tem que ser algo que tenha sentido, porque por isso que é interessante, vocês têm que se preparar para disputas públicas. Se você quer vender seu produto, você quer vender o seu serviço para o governo, para os entes municipais, estaduais, federais, você tem que estudar o edital, você tem que se preparar, você tem que conhecer o mínimo aceitável de licitação pública. Porque senão você não vai, é uma disputa, se você não entender do riscado, você não entender como é que funciona, as chances de você não vencer uma licitação é grande. Então, você tem que procurar entender, você tem que procurar tirar as dúvidas, você tem que procurar estudar o edital antes da licitação. Porque aí, você fazendo isso, um mínimo, se você estudar o edital, né, por mais que às vezes você entenda uma linguagem muito ali, o edital às vezes tem editais que está numa linguagem muito assim, formal, né? Você pode achar que aquilo não é para mim, mas se você começar, você vai ver que não é algo, um bicho de sete cabeças, você vai entender. E se você começar a entender, fica mais fácil de você vencer licitações, né? E você usar o recurso administrativo ao seu favor, né? De forma honesta, de forma justa, quando você achar, você entender que você foi de alguma forma ali desclassificado de forma errônea, né? Uma forma errada, você pode usar o recurso administrativo. E se você entender também que o edital está direcionando, que o edital está faltando informação, está pedindo documento que não tem necessidade para aquele tipo de licitação, você pode também impugnar o edital. Então são duas armas importantíssimas que têm essa diferença, ela tem diferença nos prazos, né? Igual eu disse para vocês que no pregão ela tem que ser apresentada 2 dias antes, a impugnação 2 dias antes da abertura da sessão, no caso de outras modalidades até 5 dias, então tem que sempre ser observado essas questões assim que muitas vezes parece uma questão simples, uma questão assim que as pessoas não dão muito valor, mas é importantíssimo. Essa questão simples ela pode significar a sua venda, entendeu? Para o órgão público, uma venda grande, né? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês hoje, para falar com vocês hoje. Então, eu vou pedir para vocês, né, se inscreverem no canal, vou pedir para vocês também deixarem o seu like. Se vocês se inscreverem, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem lá no canal, coloquem a dúvida de vocês, comentem, né? Deixem lá nos comentários, tá bom? Que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, a gente está aqui para isso, tá certo? Então, é isso. Hoje eu queria falar, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Impugnação antes da abertura da sessão, da licitação, e o recurso é após a abertura da licitação, tá bom? Eu espero que tenha contribuído para vocês, né, em relação a esse conhecimento, né? E eu vou dar aqui o Rômulo, um abraço para você.
Eu peço desculpas, né, que no começo a gente estava com problema aqui de conexão da live, tá bom? Mas a gente está aqui à disposição, se depois vocês quiserem deixar um comentário, alguma pergunta, a gente está à disposição para estar respondendo. E eu deixo aqui meu abraço para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem ligados, se inscrevam no canal.